Olha como o objetivo é enganar. E esse não era o comportamento de Cristo e de quem tem a verdade. Você tem a verdade, você vai querer enganar? Olha a referência. Joseph Benson declarou que a descrição de Miguel, conforme encontrada na Bíblia, evidentemente indica o Messias. Cadê o nome da obra? Cadê a edição, o ano de publicação da edição? Cadê o texto de referência? Cadê? Isso é honestidade, cara? Cadê o texto? Aonde que está o texto aqui? Olha aqui, Thomas Adams. Coloca lá uma citação a esmo. Ah, Thomas Adams falou isso. A cara do autor reformado, Thomas Adams, é a página do livro, a obra do cara? Cadê? Criem vergonha na cara de vocês, adventistas. Tá certo que o anjo assistente de vocês é o diabo, que era o mesmo assistente, o anjo assistente de Ellen White. Você sabia que Ellen White tinha um anjo assistente que ditou várias citações para ela escrever em carta, mensagem mediúnica? O anjo assistente de Ellen White que falava isso para ela. Inclusive levou ela para o mundo de 7 luas, que os pioneiros como Joseph Bates e o próprio marido dela acreditavam que era Saturno. Então o Joseph Bates, olha, ela foi para o Saturday, que é o deus pagão do dia do sábado. Cadê a obra literária? Cadê a edição, o ano da publicação dessa edição correspondente? Cadê o título do livro, da obra? Aonde que tá, rapaz? Você tirou isso da página do Leandro Quadros e de outros adventistas. Não tem referência nenhuma. Não tem nada. Você fez um Ctrl+C, Ctrl+V. Finalmente uma citação com referência. A primeira, que apareceu num short de 1 minuto, jogando várias citações, acusando os reformadores deles defenderem que Miguel e Jesus são a mesma pessoa. Não trata em nenhum momento que Jesus e Miguel são a mesma pessoa. Ele diz que os textos que se referem à igreja estão se tratando de Cristo. É isso que está dizendo o texto. Ou seja, Miguel é uma tipologia para Jesus. Está se falando aí que eram a mesma pessoa. No Velho Testamento, Miguel, em relação à nação de Israel, que Miguel era o que defendia a nação de Israel, e Jesus é o que defende a igreja. Mas não representam as mesmas pessoas. Não é isso que Calvino está dizendo. São tipologias. Além do que é tirar o texto do contexto, que você tinha que trazer, ao menos, a perícope do texto. Porque isso é tentar enganar, tentar ludibriar. Mesmo assim, aqui não diz. Exposição da Bíblia de John Gill. Cadê o volume? Cadê a página? Cadê o ano da edição? Não tem. Se essa citação for verdadeira, porque eu não duvido nada que vocês tenham fraudado essa citação. Primeiro dos príncipes. Ou seja, existem outros Jesuses. Então já aí essa citação de John Gill não serve. Isso é um esoterismo da doutrina de Saint-Germain. A grande fraternidade branca, que ela acredita, um esoterismo dos outros mundos, que cada mundo tem o seu Cristo. E ainda para determinadas épocas. Miguel foi numa determinada época, Jesus foi em outra época. Então seriam ali esses príncipes. E cada planeta, cada mundo tem o seu príncipe, tem o seu representante. Isso é doutrina da grande fraternidade branca, esoterismo. Olha a desonestidade. Eu fico pensando o peso de Deus em cima dessas pessoas que fraudam a fala de John Wesley. Tamanha cara de pau. Primeiro que mais uma vez não traz a edição e o ano. Então você não tem como achar, não tem a página. Você vai ler todas as obras, toda a obra citada aí, em inglês ainda, para você chegar nesse parágrafo aí, nesse trecho tirado de um parágrafo. Você tem que trazer a perícope, você tem que trazer todo o contexto. Mas vamos lá, mesmo nesse trecho retirado, ele não está dizendo que Miguel e Jesus são as mesmas pessoas. O Velho Testamento, ali, eles não tinham a noção de Jesus, da pessoa de Jesus. Os judeus não sabiam quem era.
O povo hebreu não sabia quem era, mas eles sabiam que vinha alguém. Era promessa dada desde Gênesis. O descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. O descendente citado ali em Apocalipse 12, que vocês dizem que é a igreja adventista. O versículo 5 de Apocalipse 12. A mulher dará à luz, aquele que vai reger com mão de ferro as nações. Em nenhum momento ele está dizendo aí que Jesus e Miguel são a mesma pessoa. Miguel era uma tipologia. O anjo que guerreava, que lutava, era uma tipologia para Jesus. Da mesma forma que Noé pregou os espíritos em prisão, aquele povo que foi destruído pelo dilúvio, Noé pregou a mensagem de arrependimento. 1 Pedro, a epístola, e os adventistas têm a visão dos reformadores, que Noé era um Cristo. E Noé não é Jesus. Não são a mesma pessoa. Noé é uma pessoa, Jesus é outra pessoa. Esse texto aqui de Jonathan Edwards é um tiro no pé, no próprio pé dos adventistas que tentam defender que Jesus é Miguel. E comprova que os reformadores, eles não tinham essa opinião. Tudo se tratava de uma tipologia, ou seja, da mesma forma que Noé pregou ao povo que ia ser morto pelo dilúvio, a mensagem de arrependimento. Jesus, na epístola de 1 Pedro, fala que pregou os espíritos em prisão. Então Noé aí, figurativamente, era um Cristo, ou seja, era uma tipologia, e Noé era uma pessoa, Jesus era outra pessoa. Miguel era uma pessoa quando foi expulso Satanás dos céus, quando Miguel lutou com o diabo pelo corpo de Moisés, a contenda pelo corpo de Moisés, figurava um Cristo, figurava Jesus, que será Jesus na sua segunda vinda, Apocalipse 20, versículo 5, aí sim o Cristo literal, aí sim, na sua segunda vinda, o descendente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente, como está no texto Gênesis, que foi anunciado, e Jeová anunciando a situação da segunda vinda de Jesus. Então, claramente aí é uma figurativa. Ele não está dizendo que Jesus e Miguel são a mesma pessoa. Aqui ele fala, foi literalmente verdade, cumpriu depois figurativamente. Ou seja, ele fala claramente que era uma tipologia. Noé pregando aos que seriam mortos pelo dilúvio, Jesus pregando aos espíritos em prisão, Miguel entrando em contenda com o diabo, Jesus tendo a segunda vinda. O arcanjo Miguel é uma imagem de Cristo vitorioso combatente. É uma tipologia. Ele não está dizendo que são as mesmas pessoas. Miguel contendeu com Satanás, mas qual foi o comportamento de Miguel na epístola de Judas? Judas 1,9. Ele não repreendeu Satanás. Ele falou que o Senhor te repreenda. Ele invocou o nome do Senhor. Quem é o Senhor? Jesus. Na epístola aos Hebreus, que ele se fez menor do que os anjos, ou seja, mesmo na condição encarnada, que ele estava esvaziado, se fazendo menor do que os anjos, para ele passar pela morte em cruz. Quando ele expulsava os demônios, ele não invocava o Senhor, ele expulsava por ele mesmo. E Miguel não fez isso. Miguel, quando contendeu com Satanás, ele invocou o Senhor. Agora essa contenda com Satanás, ela é o quê? Uma imagem de Cristo, da mesma forma que Noé, pregando aos antediluvianos, era uma imagem de Cristo Jesus pregando aos espíritos em prisão. Miguel entrando em contenda em Judas 1,9 com Satanás, era uma imagem de Jesus lutando com o diabo quando for a segunda vinda dele. Então são tipologias. Noé era uma pessoa, Jesus era outra pessoa. Miguel é uma pessoa, Jesus é uma outra pessoa. Nenhum momento ele está dizendo que Miguel e Jesus são as mesmas pessoas.
querer enganar as pessoas, onde que o texto claramente aí está falando da escatologia da volta de Jesus. E eles eram amilenistas. Eles seguiam a interpretação clássica ou agostiniana. Então não tem como desvincular isso. É uma citação escatológica. Eles interpretavam que todo o livro do Apocalipse era simbólico e tudo representava figurativamente a vinda de Jesus. Nem no milênio literal eles acreditavam. Eles acreditavam que Jesus já está reinando, que governa com mão de ferro as nações, a igreja, com Jesus sendo cabeça. Então é muita desonestidade, beirando a cara de pau, o cinismo de tentar deturpar a fala desses homens antigos. Aqui é a citação, a única citação que está completa, com referência, obra, porque essa passagem aqui é amplamente conhecida. E as pregações de Spurgeon estão aí nas mídias. Todas as mídias reproduzem citações de Spurgeon, que era o príncipe, o chamado príncipe dos pregadores. Quem era o dragão? Dragão é uma referência a Satanás, que é a serpente. Serpente, olha aí o simbolismo. Então, ele era milenista. A interpretação dele era clássica ou agostiniana. Então, ele entendia que o livro do Apocalipse era todo simbólico. Aí é uma simbologia representando Cristo, a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, aonde com um sopro da sua boca ele ia aniquilar o anticristo, a besta, o falso profeta, consequentemente o diabo. E aí acabaria tudo, porque eles são amilenistas. Eles não acreditavam no milênio literal. Pra você ter uma ideia, para eles, Apocalipse 20, versículo 4, é no momento da conversão da pessoa. Então, Apocalipse 20, versículo 4, a pessoa se converte. Apocalipse 20, versículo 5, a vinda de Jesus literal. Então, teria duas segundas vindas, né? Entre aspas, assim que acreditam os amilenistas. Ele está falando do livro do Apocalipse, que eu já expliquei para o amilenismo. O livro do Apocalipse todo é simbólico, são todos símbolos. Aqui o comentarista ele deixa como referência as duas citações do Novo Testamento. Novo Testamento. E qual era uma dessas citações? Aqui narra Miguel lutando contra o dragão. Como eu já disse, os reformadores eles eram amilenistas. Então a interpretação deles era toda quanto ao simbolismo do livro do Apocalipse. Essa é uma das citações de base do comentarista. Então não pode desvincular da interpretação escatológica. Ele está falando de escatologia. Ele está falando da segunda vinda de Jesus e o reinado de Jesus quanto à igreja, porque eles não creem no milênio literal. Para eles, a igreja governava, Cristo governava. Então o mundo melhorava de acordo com que havia pregação do evangelho. Era a visão de Agostinho. Então, quando Miguel lutou em Judas 1,9 contra o diabo, era uma tipologia para quando Jesus, defendendo a igreja, a sua segunda vinda, Apocalipse 20, versículo 5, ele vai lutar contra Satanás. Então ali Miguel estava fazendo um papel de Cristo. Cristo quer dizer um ungido, escolhido. Mas não que eram as mesmas pessoas. Tanto que no texto, Miguel, para repreender o diabo, ele invoca o nome do Senhor. E quem é o Senhor? Jesus. Aqui, os adventistas utilizam de Matthews Henry, esse aqui é um print tirado da página do Leandro Quadros, onde que ele tenta falaciosamente colocar que os reformadores têm a mesma visão da senhora Ellen White. Eu vou focar aqui na visão dos adventistas do sétimo dia, porque engloba mais uma questão de um sofismo. E nessa questão do Matthews Henry, é o que mais fica aqui explícito, como eles deturpam a história
e principalmente a narrativa desses reformadores. O Adventista pegou essa série de prints na página do Leandro Quadros, e aí tem a citação do livro dos comentários bíblicos por Matthews Henry. Se for ler aqui esse texto, nenhum momento está atribuindo que Miguel e Jesus são a mesma pessoa. O que ele coloca é quanto ao nome, o que significa o nome de Miguel, e que estaria apontando para Jesus. O nome de Miguel estaria apontando para Jesus, ou seja, é um tipo. Então Miguel é o tipo e Jesus é o antítipo. Não são a mesma pessoa. Miguel significa que é semelhante a Deus, e seu nome, com o título de O Grande Príncipe, aponta o Divino Salvador, Cristo. Em nenhum momento ele disse que os dois representam as mesmas pessoas, e sim que o nome ele aponta para Cristo. Então aí é um tipo e o antítipo. E o engraçado é que a Igreja Adventista, na questão de Noé é o tipo e Jesus é o antítipo. Quando Jesus teria pregado aos espíritos em prisão, aí os adventistas dizem que esse cumprimento se deu na pessoa de Noé, quando ele pregou aos que iriam ser consumidos pelo dilúvio. Então ali o cumprimento da passagem de Jesus se deu na pessoa de Noé. Isso significa que os dois são as mesmas pessoas? Não significa que eles são as mesmas pessoas. Noé é uma pessoa, Jesus é outra pessoa. Então a questão de ser tipo e antítipo não significa que sejam as mesmas pessoas, pelo contrário. Porque se fosse a mesma pessoa, não precisava dizer que apontava, ou não precisava dizer que é tipo e antítipo, que é o caso do autor Matthews Henry, que era a visão dos reformadores. Por quê? Porque eles eram amilenistas. A visão deles de interpretação para o final dos tempos era uma visão amilenista. Eles colocam o cumprimento na história e a única coisa que faltaria para se cumprir é a segunda vinda de Jesus, porque eles seguiam a forma de interpretar de Agostinho. É a forma como esses reformadores interpretam. Isso ficará mais claro, eu vou mostrar aqui, nos comentários de Matthews Henry contra Judas 9 e o texto de Apocalipse 12. Judas 9, onde que tem a passagem, e Matthews Henry em nenhum momento ele trata como se fossem as mesmas pessoas. A visão predominante ele era uma contenda em virtude do funeral para Moisés, e que aí no caso, sendo sabido o local de sepultamento de Moisés, poderia virar um ponto de idolatria judeus. Então Matthews Henry ele chega a citar e confirmar essa visão, e que esse seria o motivo ali da contenda, que os adventistas dizem que é para ressuscitar Moisés, sendo que não tem lógica. Moisés, naturalmente, se tem um entendimento de que haverá a ressurreição dele na segunda vinda de Jesus. Então não tem sentido. Por que o diabo ele não ia querer a ressurreição de Moisés se Moisés já vai ressuscitar? Então ele não queria que acontecesse naquele momento ali. Eu não quero que aconteça nesse momento aqui. Vai acontecer na vinda de Jesus. Então não tem lógica a disputa ser pela ressurreição de Moisés. E até porque o diabo não tem propriedade nenhuma nas coisas que são de Deus. Então, a não ser que você tenha aquela visão medieval pagã da figura de que o diabo é o príncipe rei do Hades, do inferno, e que ele está lá reinando no inferno, e que ele tem a propriedade e ele é o dono daquelas almas e espíritos que estão ali. Então o único sentido que você consegue ver de uma disputa por uma propriedade em relação
a impedir a ressurreição de Moisés seria que se o diabo tivesse direito à alma, espírito de Moisés, para levar ele para o reino dele, que seria o reino das profundezas. Até nos desenhos animados, né? No desenho do Pica-Pau tinha o diabo com um caldeirão de bruxa, e as pessoas caíam no buraco e ia direto para o caldeirão do diabo. Então é o único sentido que você tem se você tem a interpretação de que o objetivo de impedir a ressurreição de Moisés é porque o diabo tinha propriedade contra a alma e espírito de Moisés e aí queria levar Moisés para o reino dele, onde que nós sabemos que essa não é a visão bíblica e essa não é a visão predominante no judaísmo. Então, mesmo no inferno, mesmo no Hades, mesmo nos abismos profundos, quem é o Senhor desses locais é Jesus. Jesus é o Senhor. Ele que governa esses locais ali. Ali que são os locais onde que estarão aguardando o dia do julgamento. Não é o diabo que governa ali. Então o diabo não tem propriedade sobre morto nenhum. Quanto menos Moisés, como Matthew Henry cita, que Moisés era um dos quais Deus mais olhava para ele. Então subtende-se o quê? Que Moisés já vai ressuscitar de qualquer forma na vinda de Jesus. Então não tem lógica o diabo lutar para impedir a ressurreição de Moisés, onde que ele não tem poder nenhum sobre isso. Então a visão mais clara e predominante é que ali era um anjo, no caso um arcanjo com uma patente maior, que estava lutando contra o diabo para que não fosse revelado o local onde que estava sendo enterrado o corpo de Moisés, para que não virasse um ponto de idolatria dos judeus, e aí os judeus viessem adorar o corpo morto de Moisés e fazer culto de adoração aos mortos. Aqui, nos comentários de Matthew Henry quanto a Apocalipse 12, no ponto 3, que ele cita aqui, é confirmado como a visão dos reformadores, aí no caso específico de Matthew Henry, por isso que eu quis focar nesse formador para deixar evidenciado e claro a deturpação que os adventistas fazem contra esses reformadores, e o objetivo deles é realmente enganar os ouvintes, as pessoas que acompanham, né, o estudo dos adventistas, para tentar dizer que o que eles defendem é uma visão da igreja, o que não é uma visão da igreja. E aqui fica mais evidenciado ainda, como Matthew Henry está defendendo uma visão amilenista, porque ele cita, inclusive, que o cumprimento dessa batalha de Miguel com a figura do diabo, que está ali em Apocalipse 12, que é o dragão, né? Então, a figura também de Miguel. Miguel é um tipo, Jesus é um antítipo. E são duas pessoas distintas. Miguel é uma pessoa, Jesus é outra pessoa. Da mesma forma que Noé era um tipo e Jesus era um antítipo. Então aqui está claro. E ele coloca que essa luta representava a vitória da igreja quanto ao paganismo romano. Então, quando ele cita inclusive Constantino, essa era a visão clássica e clara de Agostinho. Quando Constantino derrubou o governo anterior que havia em Roma e passou-se a ter a liberdade de credo, se teve o direito à liberdade de fé, não estava mais preso à obrigatoriedade de adoração ao César, aos Césares, né? E aos deuses pagãos romanos. Então passou-se a ter a liberdade de culto. Porque quando se deu a vitória da igreja em cima do paganismo romano, foi quando o exército de Constantino derrotou, ganhou a guerra quanto ao reinado dos Césares anteriores. Então aí ele está, inclusive, defendendo uma visão vertendo a um preterismo. Ele está defendendo uma visão historicista preterista. Agora, o engraçado é que
os adventistas se declaram historicistas, né? Mas eles não colocam cumprimento na Igreja Católica, sendo que o próprio nome historicismo, ele coloca o cumprimento das profecias na história. E aí, quando que vai se dar esse cumprimento na história? Quando que vai se dar a vitória? Que Cristo esmagou, pisou na cabeça da serpente. Quando que vai se dar isso aí? No século XIX, os milleritas, ali com Ellen White, Joseph Bates, Tiago White, Ira Edson, é com esses que vai dar a vitória, que a igreja vai ganhar no século XIX? Então, eles também são futuristas, eles também estão colocando cumprimento para o futuro, diferente aqui de Matthews Henry, onde que ele cita que um cumprimento dessa contenda, ela aponta para um passado, quando o diabo foi expulso do céu. E qual é a figura do momento da história que se teve esse cumprimento, com os dois cumprimentos? Quando houve a vitória da igreja em relação ao paganismo de Roma, primeiro Constantino destituindo os governos que haviam adoração aos deuses pagãos, onde que era a religião oficial de adoração era dos deuses pagãos romanos. Constantino libertou isso, colocando a liberdade de culto. E posteriormente com Teodósio, quando ele decretou o cristianismo, a religião oficial do Império Romano. E aí foi a vitória do exército de Cristo, que é a igreja, em relação ao diabo e seu exército, que era o paganismo romano. Você lê isso aqui, está claramente nos comentários de Matthews Henry aqui. Então é por isso que a igreja adventista não cita os comentários de Matthews Henry quanto a Apocalipse 12. Por isso que eles não citam. Deixa mais evidenciado que é tipo e antítipo. Por que o Leandro Quadros, e no caso os adventistas que repetem as citações dos reformadores, e aqui eu estou focando no Matthews Henry, os outros reformadores eu já foquei. Basta seguir a sequência dos meus vídeos. Aí que vai ficar claro que ele, Matthews Henry, esse reformador, ele está tratando da questão de tipo e de antítipo, e não que são as mesmas pessoas. Por isso que ele não cita. Quer dizer, o objetivo mesmo é enganar. Eles querem enganar vocês, porque a única interpretação de que se tratavam das mesmas pessoas e que ali, nos textos onde está escrito Miguel, é a pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, e não um tipo e um antítipo, os únicos que interpretam dessa forma são os adventistas do sétimo dia, na figura da senhora Ellen White. Ela pertenceu aos milleritas, ficaram ali acampados esperando a volta de Jesus, e Jesus não veio, e aí eles tiveram que criar uma justificativa para o erro deles. E essa justificativa envolve o juízo investigativo, que eles erraram o evento e não erraram o cálculo da data. Então eles trocaram a questão da vinda para o início de uma investigação. E aí a questão da imortalidade da alma compromete o juízo investigativo. Se a pessoa, ao ter fé, ela automaticamente é julgada, o julgamento só envolve em ter fé e não ter fé. Se a pessoa tem fé no sacrifício vicário de Jesus, ela é salva. Se ela não tem fé, ela não é salva. Então, para que juízo? Para que você vai fazer um juízo investigativo e de crentes? O juízo investigativo ele envolve crentes. Então, os crentes estão sendo investigados por anjos relatadores. Esse é o juízo investigativo, que todos têm o seu anjo da guarda. E dentre dessas atribuições desses anjos que acompanham as pessoas está a atribuição de relatação. E aí esse anjo anota, ele vai lá para o portal que tem lá na constelação de Órion, ele sobe a escada de Betel, a escada de Jacó, e vai para Betelgeuse, que é uma estrela lá na constelação de Órion, que lá tem um portal. Lá é o mar de vidro, que eles acreditam. E aí Jesus anota nos livros quando a pessoa viola os mandamentos. Esse é o juízo investigativo. Agora, se a atribuição é
ter fé e não ter fé, se você morreu, você já está com Cristo. Você tem fé, você já está com Cristo. Então, para defender o juízo investigativo, Ellen White teve que dizer que Miguel é Jesus, colocar essa atribuição para defender a questão da mortalidade da alma contra a imortalidade da alma, porque Moisés teria ressuscitado, para justificar Moisés ter aparecido lá no Monte da Transfiguração. Porque se Moisés apareceu no Monte da Transfiguração e ele estava ali em alma e espírito, então derruba o juízo investigativo e aí é a justificativa do erro deles de 22 de outubro de 1844. Então vocês entendem? Como uma coisa leva a outra? Então eles precisam defender a mortalidade da alma para eles defenderem que Moisés estava ali ressuscitado e que Moisés foi ressuscitado por Miguel e que Miguel é Jesus. Então eles precisam seguir toda essa ordem. Olha como um abismo leva ao outro. Um mentiroso, como é que é com um mentiroso? Quando é contada uma mentira, tinha até aquela música do Erasmo Carlos, né? Pega na mentira. Quando é pego na mentira, o que o mentiroso faz? Inventa outra mentira. Então o juízo investigativo é uma mentira. Aí é inventado a mentira de que Moisés estava em corpo, no Monte da Transfiguração. Aí é inventada a mentira de que Moisés ressuscitou. E aí é inventada a mentira que Miguel é Jesus. Então segue todo esse degrau, é um abismo levando ao outro para justificar a primeira mentira, que é a mentira do juízo investigativo.